Olá, olá, Camarote 21 no ar, a sua revista semanal de arte e cultura da Europa. Eu sou Helena Coelho e nós estamos nos estúdios da DW Brasil, na Alemanha. O programa de hoje vem inspirado pela Bienal de Arquitetura de Veneza, que foi suspensa no ano passado devido à pandemia e transferida para este ano. Olha só o que vem por aí. Como vamos viver juntos? Urbanistas do mundo inteiro apresentam suas propostas na Bienal de Arquitetura de Veneza. Entre realidade e utopia, confira as cidades do futuro que já estão em construção. E ainda uma conversa com os vencedores do Prêmio Pritzker de 2021, o maior reconhecimento da arquitetura mundial. Depois de um ano de restrições, confinamento, um ano de isolamento social de um lado e de outro convivência forçada em poucos metros quadrados, parece que a pergunta da Bienal de Arquitetura de Veneza ganha ainda mais força. Como vamos viver juntos? Se o aquecimento global, o aumento da população mundial e as crises migratórias ainda podiam parecer questões abstratas ou distantes para muitos, no mínimo, a reorganização do mercado de trabalho pós-pandemia é uma realidade inegável e sem fronteiras. Com tudo isso em mente, arquitetos e urbanistas do mundo inteiro apresentam suas visões de futuro na 17ª Bienal de Arquitetura de Veneza. Veneza em tempos difíceis. Suspensa em 2020 devido ao coronavírus, a Bienal de Arquitetura de Veneza está de volta. Participantes de todo o mundo buscam respostas à pergunta que é tema desta edição: como vamos viver juntos? Grande parte dos artistas vem da África, Ásia e América Latina. A Bienal costumava ser sobre o que a Europa tinha de novo para exibir, e o resto do mundo vinha aqui para copiar ou ser influenciado pelas novidades. Isso mudou nos últimos anos. Hoje, a Bienal traz o mundo para cá. A exposição reúne ideias e inovações do mundo inteiro e as apresenta para a Europa Ocidental e para a América do Norte. Inspirações dos 4 cantos do mundo, como esta construção que veio direto das Filipinas. O cerne do projeto não é o edifício em si, mas o processo de criação. Essa questão de como vamos viver juntos também é muito sobre como vamos construir algo juntos. O projeto é baseado numa tradição que nas Filipinas se chama Bayanihan e na Noruega chamamos Dugnad. É uma forma de apoio mútuo que existe em vários países, uma maneira de lidar com o cotidiano, de enfrentar os desastres naturais ou pós-calamidades e até mesmo as pandemias. Norte das Filipinas, o arquiteto norueguês Alexander Furunes e seu colega Sudarshan Hadka trabalham em uma pequena comunidade. Juntos, eles desenvolvem um projeto novo e necessário, uma biblioteca pública. A comunidade conhece o lugar onde vive, então eles compartilham a sabedoria local com a gente e nós compartilhamos nosso conhecimento arquitetônico com eles. É uma troca, estamos todos trabalhando juntos. As obras levam 2 meses e o resultado do projeto agora pode ser visto em Veneza. Os arquitetos ficaram bastante satisfeitos com a parceria. O conceito Malaiwala incorpora todas as expectativas que as pessoas têm de um espaço bonito. Ambientes claros, leves, bem ventilados e bastante amplos. Esses componentes são capturados pelo termo Malaiwala. O projeto do prédio seguiu esse conceito em cada decisão. O piso é elevado, as portas são permeáveis, o telhado é inclinado para que o ar possa circular pelo edifício. Esse princípio norteou todas as nossas decisões e estou muito orgulhoso porque a concepção veio deles. Após a Bienal, a biblioteca retornará às Filipinas, de volta para as pessoas que a construíram. Também no pavilhão egípcio, destaque para o aspecto social da arquitetura. Aqui, os protagonistas são pessoas simples, com seus valores e estilo de vida.
A arquitetura serve às pessoas. Se levarmos em conta suas necessidades, seus pensamentos, seu estilo de vida, vamos criar uma boa estrutura urbana. Mas será que tantas pessoas diferentes podem realmente viver juntas? O manejo inteligente e respeitoso da diversidade sociocultural é o grande desafio de qualquer cidade. O estúdio Enlace Arquitetura atua em Caracas, capital da Venezuela. Na década de 1950, com o boom econômico do petróleo, a cidade vivenciou uma grande migração interna. Quando uma cidade cresce, uma outra cidade se autoconstrói em paralelo. Porque o sistema econômico e o mecanismo de aquisição de terras não permitiram que as pessoas que trabalharam nesse auge econômico tivessem casa própria. E assim surgem os chamados bairros. Este fenômeno não acontece apenas na Venezuela, mas em toda a América Latina, em todo o mundo. Existem dois tipos de malhas urbanas, uma planejada e a outra que vai se autoconstruindo. A Enlace Arquitetura fez um levantamento da estrutura espacial e do estilo de vida no bairro La Palomera, em Caracas. Existe preconceito, discriminação e muitas dificuldades que tornam a convivência um desafio. O processo de análise e descoberta dos bairros levou 2 anos. Tradições e saberes ancestrais dos habitantes foram catalogados como em um estudo botânico. Entre as revelações, estruturas bonitas e até surpreendentes, como calçadas e escadarias sempre muito movimentadas. Assim são criados espaços para promover a coesão e o senso de comunidade em toda a cidade. Não se trata de uma parcela pobre ou marginalizada, não. É quase a metade de uma cidade. Famílias que, após gerações, hoje têm profissionais, médicos, advogados. Está na hora de entender que não se trata de 2 cidades, mas de apenas uma com malhas diferentes. Com tecidos diferentes. Novas abordagens para as cidades, novas estratégias para desenvolver ainda mais a coexistência. A instalação nigeriana também traz tudo isso. Entender melhor o outro é a chave para conseguirmos viver juntos. Eu busquei minhas raízes na filosofia e cosmologia iorubá para tentar encontrar minha resposta. E a encontrei em um provérbio iorubá que diz: pessoas são como um portal. Quando você as abre, se torna guardiã de seus segredos. Portais para realmente conhecer o outro. Passagens para superar o medo do desconhecido. Mas ainda falta muito para um mundo de plena acessibilidade. A instalação mexicana vai direto ao ponto. Essa é a sensação diante de um caminho bloqueado. Mas nenhum muro é intransponível. Fizemos uma pesquisa e identificamos 2 tipos de deslocamento, o natural e o sociocultural. Um dos mais conhecidos é provavelmente a migração, uma das mais fortes no México devido à nossa localização geográfica entre os Estados Unidos e a América Latina. Mas acreditamos que existem muitas outras formas de deslocamento, por exemplo, a de outras espécies. A areia, a água, o ar e os animais não conhecem fronteiras. Muitas vezes invisibilizamos o ecossistema em que habitamos. O pavilhão israelense se concentra neste ecossistema. Aqui se vê rastros e restos de animais. Nas últimas décadas, eles foram expulsos de seu habitat natural e até mesmo extintos.
O progresso traz muitas vantagens para as pessoas, mas acho que precisamos reconsiderar nossa relação com a natureza. Os efeitos fatais da atividade humana sobre a fauna e a flora em nome do progresso e das ideologias. As cabras pretas, animais típicos da economia palestina, foram praticamente exterminadas por israelenses que priorizam a criação de gado. É possível ver as tensões e os conflitos desta terra, que é santa para tantos povos, se refletindo na história dos animais. Mais do que nunca, a luta por recursos ameaça a nossa coexistência e nossa sobrevivência no planeta. Esta construção vem do Chile. No país sul-americano, um antigo conflito entre o governo central e o povo indígena Mapuche chegou ao seu ápice. Eles não se deixaram reprimir pelos colonizadores espanhóis. Já sob o governo chileno, os Mapuches são deslocados e discriminados até hoje. Mas eles resistem e lutam para manter o próprio estilo de vida, em harmonia com a natureza e opondo-se a todos os projetos que colocam o meio ambiente em risco, como o desmatamento. O renomado arquiteto chileno Alejandro Aravena busca uma solução para este conflito. Esse conflito tem razões econômicas, políticas, jurídicas e culturais. O papel da arquitetura é oferecer uma síntese de toda essa complexidade. Uma síntese que é resultado de muitos encontros e discussões. Nesse processo, entendemos que os Mapuche têm uma tradição milenar de resolução de conflitos. E esta é exatamente a questão desta Bienal. Como vamos viver juntos? A solução deles são parlamentos. Esses parlamentos têm uma condição, uma simetria mínima de conhecimento de ambos os lados. Antes de negociar, é preciso saber com quem se está lidando. Os Mapuches dizem, nós sabemos o que é o Chile, mas o Chile não tem ideia de quem são os Mapuches. Como esses parlamentos não ocorriam em um prédio específico, Alejandro Aravena decidiu construir um. Tivemos que integrar alguns pontos de partida da arquitetura religiosa Mapuche. Por exemplo, a forma circular, típica das culturas orais. A orientação leste, para o nascer do sol, é essencial para as atividades Mapuche. Tínhamos que tornar isso visível. Entendemos que a forma ideal de fazer isso era com verticalidade. A ideia original era que um encontro de negociações fosse realizado aqui durante a Bienal, entre os Mapuche e uma madeireira, mas com a pandemia e as restrições de viagem, isso ainda não aconteceu. Será que um lugar neutro como este pode ajudar a resolver o conflito? Qualquer tentativa é bem-vinda. O futuro está nos pressionando, é evidente que não estamos satisfeitos com as respostas que temos hoje. Por isso, somos obrigados a pensar no futuro. Não temos outra opção. Uma coisa é certa, a importância da responsabilidade social, e não apenas por parte dos arquitetos. Nós vamos a um rápido intervalo. No próximo bloco tem as cidades do futuro e outras utopias. Não saia daí. Estamos de volta aqui dos estúdios da DW Brasil, na Alemanha, com mais arte e cultura da Europa. Como vamos viver juntos? Esta é a grande pergunta que move a Bienal de Arquitetura de Veneza de 2021. Nós vimos algumas propostas no primeiro bloco do programa, mas uma das visões de futuro mais curiosas da Bienal deste ano vem do pavilhão alemão, onde o futuro já aconteceu. Serenidade 2038 é o nome da instalação que apresenta o mundo ideal, possível, como fato consumado. Uma viagem ao ano de 2038. Dois adolescentes visitam os jardins da Bienal e se perguntam, representando a juventude do futuro, por que em 2021 se fez tão pouco pelo bem comum.
Isso é o que há para ver no pavilhão alemão da Bienal de Veneza. Nada, a não ser códigos QR. Ao serem escaneados, eles dão acesso a vídeos que retratam um mundo novo e belo, no qual todos os problemas de hoje já foram resolvidos. O título da mostra, 2038, A Nova Serenidade. 2038 não é o paraíso, mas é um mundo muito melhor do que o que temos hoje. É como se disséssemos, essas foram as pessoas que fizeram isso acontecer, esses foram os conceitos, os modelos que tornaram esse mundo possível. Assim evitamos que as pessoas digam, isso não funciona, pois nós dizemos, funciona sim, já foi feito. Você faz as pessoas pensarem, claro, ao ter essa visão positiva, já é quase como se a pessoa estivesse neste futuro melhor e conseguisse pensar adiante. Nos vídeos, urbanistas, filósofos, economistas e publicitários descrevem como a humanidade teria conseguido mudar e melhorar o próprio destino. Citizens' collective intelligence, being part of how decision-making processes are taken in the city hall, became the way that our cities are running. Cities that are not only carbon neutral, but help clean the pollution or stop any form of pollution whatsoever. So together, AI and humans are a joint venture, not an opposing force. A mensagem central é de que apenas com a cooperação entre as diferentes disciplinas é possível resolver os grandes problemas do mundo. E o pavilhão alemão da Bienal de Veneza propõe um projeto piloto, uma visão de futuro testada por especialistas de diversas áreas. O potencial aflora quando ouvimos o coletivo, quando identificamos os pontos comuns e como conectá-los. E sozinho isso não é possível, uma pessoa só não teria como fazer isso. O indivíduo como parte do sistema e não como ser egóico em busca de afirmação. Será que até 2038 já teremos atingido este nível de serenidade? Para tanto, mais urgentes ainda se fazem as utopias. E qual o papel da arquitetura nesse processo? Arquitetos costumam conseguir compreender e promover sistemas complexos, mas precisam, antes de tudo, reconhecer que não estão aí apenas para criar um envelope, uma fachada ou casa bonita, e sim para pensar de forma sustentável, para criar um mundo melhor. 2038, a nova serenidade. Provavelmente o pavilhão alemão mais otimista que a Bienal de Veneza já viu. Um mundo possível ou pura utopia? Fato é que iniciativas neste sentido já existem. Do Japão à Arábia Saudita não faltam projetos de cidades do futuro. Em fevereiro deste ano, a Toyota iniciou a construção da Woven City, uma cidade sustentável aos pés do Monte Fuji, no Japão. Na China, uma cidade com sistema de reaproveitamento de água e hortas integradas ao cenário urbano deve possibilitar que as pessoas cultivem o seu alimento em casa, reduzindo o transporte agrícola. Essas e outras visões de futuro estão em desenvolvimento. Confira aí. Nosso sonho era criar um lugar onde as pessoas pudessem morar, trabalhar e brincar. Um laboratório do mundo real. A cidade do futuro começou a ser construída este ano aos pés do Monte Fuji, no Japão, um projeto da Toyota e do arquiteto dinamarquês Bjarke Ingels. Esse é o Monte Fuji dos projetos urbanos. Woven City, cidade entrelaçada. O nome da iniciativa remete ao formato das vias de circulação. As obras devem seguir os mais novos critérios de sustentabilidade, priorizando o uso de madeira no lugar de areia ou concreto. Mas para a especialista Tatiana Schneider, o projeto futurista parece reunir muito mais ideias antigas do que inovadoras. A Toyota Woven City e outros projetos semelhantes são laboratórios, e que assim se definem explicitamente. É um laboratório vivo com pessoas que realmente trabalham para a Toyota, e isso não deixa de ser uma vila operária, típica das cidades industriais. Entre os projetos semelhantes está a Neom The Line, projetada pelo governo da Arábia Saudita. Uma ecocidade de 170 quilômetros de comprimento, que deverá ter autossuficiência energética. Dubai e Abu Dhabi também apostam em propostas de cidades inteligentes, mas o processo tem se revelado mais complexo do que o esperado.
A primeira aposta foi a Masdar City, em Abu Dhabi. A cidade climaticamente neutra começou a ser construída em 2008 e deveria ficar pronta em 2014. Mas com a crise financeira, as obras atrasaram e a conclusão está prevista para 2030. Ainda assim, muito pouco se concretizou até agora do projeto assinado pelo arquiteto britânico Sir Norman Foster. Afinal, utopias envelhecem, como afirma o arquiteto espanhol Vicente Guallart. Eu estive em Masdar e Masdar já era. Foi uma boa ideia em 2008, mas o projeto é muito caro, porque envolve construir a cidade de forma elevada, em cima de um pódio. É a mesma proposta da The Line na Arábia Saudita. Isso não vai funcionar porque é impossível construir uma cidade com uma infraestrutura subterrânea deste porte. Para Vicente Guallart, a chave do futuro está na mobilidade urbana, mas nada de túneis que facilitem o trânsito. O que ele quer é acabar com o tráfego. Uma ideia que já foi acolhida na China. O arquiteto acaba de ganhar o contrato para a construção de Xiang'an, uma nova cidade a ser construída próxima a Pequim. Para ele, o alimento deve ser cultivado onde é consumido, dentro das cidades e não em locais afastados que demandem o transporte de carga. Hortas, produção de energia, reaproveitamento de água, tudo em um só lugar. Nossas cidades deveriam absorver CO2 em vez de emiti-lo. E para conseguir isso, precisamos transformar nossos prédios. Eles deveriam gerar energia, como as árvores. As árvores produzem a própria energia. A nova globalização deveria se concentrar em produzir localmente, enquanto nos conectamos globalmente por meio das redes digitais. Outros utópicos, como o arquiteto e cineasta Liam Young, têm visões de futuro mais radicais: reunir toda a população mundial na menor área possível. Uma forma de livrar o resto do mundo da ação humana e permitir que a natureza se restabeleça. Planet City é uma metrópole global idealizada pelo cineasta para abrigar 10 bilhões de pessoas. Nos próximos 30 anos, mais de 1 bilhão de pessoas precisarão ser acolhidas por projetos de urbanização. Isso significa que, pelas próximas 3 décadas, precisamos construir o equivalente a uma cidade de 3 milhões de habitantes a cada mês. Já estamos em pleno processo de urbanização. Eu quero encontrar soluções não apenas retroativas, mas que ajudem as cidades a crescer. Precisamos criar novas cidades. Criar novas cidades com planejamento sustentável certamente é uma das frentes de trabalho da arquitetura. Mas e quanto às cidades que já existem? Como torná-las mais ecológicas, mais funcionais? Uma busca que marca o trabalho da dupla Anne Lacaton e Jean-Philippe Vassal. Os arquitetos franceses são conhecidos pelas obras amplas, transparentes e que resgatam os ideais da arquitetura modernista de melhorar a qualidade de vida dos grandes centros urbanos. Com uma longa trajetória de sucesso, que inclui a reforma recente dos conjuntos habitacionais de Bordeaux, na França, o duo recebeu o Prêmio Pritzker de 2021, o maior reconhecimento da arquitetura mundial. A nossa equipe conversou com eles. Bordeaux, França. Os típicos conjuntos habitacionais da cidade não costumam ser louvados pelo projeto arquitetônico. Construídos rapidamente nos anos 60, os blocos de concreto são frequentemente criticados pela estética e baixa sustentabilidade. Mas o que fazer com eles? Demolir? Nunca deveríamos demolir nada, precisamos sempre considerar o que já existe. A memória, a vida que as pessoas tiveram em determinado lugar, mesmo que em condições difíceis. O que já existia? 530 apartamentos populares, estreitos e com pouca luz. A solução? Expandir em vez de demolir. Mantendo a estrutura do prédio, módulos de sacada são anexados à fachada. As paredes externas originais são derrubadas, dando lugar a salas amplas e iluminadas. Um desafio logístico. Conseguimos fazer isso sem desalojar nenhuma família do prédio, sempre com a ambição de melhorar o espaço de moradia. Nossa esperança era realmente mostrar a relevância de um processo de transformação como este. Além da amplitude e iluminação natural, o projeto interior conta com cortinas térmicas e vidro isolante, que regulam a temperatura do ambiente. E tudo isso sem aumento do preço do aluguel.
A reforma saiu apenas uma fração do que custaria derrubar e construir algo novo no local. Reforma sustentável é um investimento acessível. Assim, a dupla Lacaton e Vassal resgata o aspecto social e ecológico da arquitetura. Por anos, o duo estudou estufas, a estrutura, o clima interno. Já na faculdade, nos interessamos por estufas. Acho que tem a ver com a transparência que realmente buscamos na nossa arquitetura e a ideia de jogar com o clima, ao invés de combatê-lo. Playing with the climate and not fighting against. E, de fato, essas duas construções lembram estufas gigantes. Do porto industrial na cidade francesa de Dunkerque, restava apenas o estaleiro nos anos 90. Ele deveria ser reformado para abrigar um museu, mas os arquitetos foram além. Em vez de apenas reformar a estrutura, resolveram erguer outra ao lado. Assim, a cidade ganhou um dos espaços de exposição mais espetaculares da França. Amplitude e iluminação. As obras de Lacaton e Vassal refletem o espírito e a mente aberta da dupla. Na verdade, nós nunca temos a mesma opinião. Mas, no fim, de alguma forma, sempre chegamos a um acordo. É quase mágico. Lacaton e Vassal são os vencedores do prêmio Pritzker 2021, o maior título da arquitetura internacional. Com esses trabalhos brilhantes de quem vem transformando o mundo, o Camarote 21 de hoje fica por aqui. Você confere esse e outros conteúdos também na nossa página dw.com/camarote21 e no YouTube da DW Brasil. Na semana que vem tem mais arte e cultura aqui da Europa. Fiquem saudáveis, usem máscara e até lá!